a Deus. Deus santo, Deus santo, aleluia, Deus santo, aleluia, Deus santo, oh Deus querido, Glória a Deus. Jesus amado, querido. Aproveitando então que os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia. Deus, Está muito bom esse lugar. aleluia, Oh Deus maravilhoso. aleluia, Jesus, Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, aleluia, capítulo número 3. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. aleluia, Jesus amado. Glorificado é teu nome, Senhor. Santo Jesus. Deus. Aleluia. Deus poderoso. Atos dos Apóstolos, Aleluia, Jesus. capítulo 3. Palavra bem conhecida dos irmãos da igreja. Nessa noite nós vamos estar meditando mais uma vez através desta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Deus poderoso, amém. Aleluia, Deus Santo. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que Deus do ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia, Jesus. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos firmaram. E saltando-lhe, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém? Pode tomar o teu assento nessa noite, Filho de Deus, aleluia. adorando e exaltando o nome do Senhor, daquele que vive, Oh, Jesus. daquele que merece a nossa adoração. Nessa noite, eu estava meditando numa palavra, pedindo para o Senhor uma palavra nesta noite, Aleluia. e Deus colocou essa palavra no meu coração, ainda quando eu cheguei aqui nesta noite. Oh, Jesus! Aleluia, Jesus. Pois nós passamos a tarde ali, hoje, não tive tempo de ler uma palavra, estudar uma palavra, Aleluia, Jesus. mas quando eu cheguei aqui no culto, eu vim orando e pedindo para Deus que colocasse no meu coração uma palavra. E Deus, quando eu entrei por essas portas, Ele tocou o meu coração nessa palavra. Então nós vamos nessa noite meditar sobre essa passagem bíblica, sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que nos fala de um homem que era paralítico. Deus do ventre. Deus do ventre da sua mãe, esse homem sofria de uma paralisia. Oh Deus poderoso. Se nós olhar para esta palavra, irmãos, nós vamos entender que este homem, todos os dias ele era colocado à porta do templo. Todos os dias este homem era levado à porta do templo para pedir esmola.
Porque ali por aquele lugar muitas pessoas entravam. Muitas pessoas eram conduzidas àquele lugar. A Bíblia nos fala que era na hora nona, a hora da oração, 3 horas da tarde. A hora que o povo se reunia para orar a Deus no templo. E por ali passavam muitas pessoas para orar. Muitas pessoas iam àquele lugar para orar, para a oração às 3 horas da tarde. E a palavra de Deus nos diz que ali estava um homem, Aleluia. coxo, paralítico, que era conduzido, que era colocado ali naquele lugar todos os dias. Aquele homem não tinha como ir àquele lugar sozinho. Ele precisava ser conduzido por alguém. Oh, Deus maravilhoso. Mas quando nós olhamos para esta palavra, nós meditamos nessa palavra, eu observo que por todos esses anos, que a Bíblia não diz quantos anos esse homem passou ali, mas que por todos esse tempo que esse homem era conduzido àquela porta formosa. Porque a Bíblia, quando a Bíblia fala, irmãos, da porta formosa, porque era um lugar muito lindo. Era um lugar maravilhoso aos olhos humanos. Se nós formos meditar na porta daquela casa, naquela porta formosa, nós vamos perder aqui de 10 a 15 minutos falando só da porta. Aleluia, Jesus. Mas isso não vem ao caso. Nós precisamos ir direto ao foco. A porta formosa era uma porta muito linda. Espírito de Deus, amado. Era algo muito exuberante, maravilhoso. Espírito. Oh, Jesus poderoso. Mas não era capaz de mudar a vida de uma pessoa. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus poderoso. Aquele homem era conduzido todos os dias à porta formosa. Aleluia. Todos os dias aquele homem ia até ali. Mas qual era o propósito daquele homem? Não era receber uma cura. Não era ter uma mudança de vida. Não era voltar a andar. O propósito daquele homem era pedir uma esmola. Oh, Jesus poderoso. Mas quando Pedro e João chegam, Aleluia, Jesus. a primeira coisa que esse homem, quando ele vê que Pedro e João estão se dirigindo ao templo, ele pede para eles o quê? Uma esmola. Eu não vejo esse homem na palavra de Deus falando que esse homem pediu uma oração. Eu não vejo falar que esse homem pediu para que um daqueles homens orasse por ele. Aleluia, Jesus. Para que alguém ali naquele lugar orasse pela vida dele. Para que a vida dele viesse a mudar. Para que a vida dele viesse a ser transformada. Para que ele não viesse mais depender daquelas esmolas. Oh, Jesus poderoso. O que muda, irmãos, na minha vida e na tua vida? Aleluia, Jesus. É o propósito que nós colocamos ao nosso coração. Espírito de Deus, aleluia. Oh, Jesus poderoso. A vida desse homem nunca mudou. Porque o propósito da vida dele era apenas pedir esmola. Oh, Jesus. O propósito da vida daquele homem era pedir algo. Era receber algo. Que fosse satisfazer as suas necessidades humanas. Quando Deus nos traz, irmãos, para a sua presença, Ele não está preocupado só em realizar os desejos da nossa vida humana. Ele quer mudar a minha vida e Ele quer mudar a tua vida. Aleluia. O propósito de Deus é diferente do que muitas vezes nós pensamos. O propósito do Evangelho não é só me dar. Glória a Deus. Não é só que Deus venha nos dar alguma coisa. O propósito do Evangelho, ele é mudar a minha e a tua vida. Aleluia, Jesus. É para que nós possa
a partir daquele momento, começar a caminhar com as nossas próprias pernas. É que nós não venhamos ser dependentes dos outros. Este é o propósito do Evangelho. Oh Deus poderoso. Porque esse homem, ele era conduzido, esse homem só ia ali porque levavam ele. Aleluia, Jesus. Eu creio que todos os dias as pessoas faziam manutenção do estado dele. Levavam ele para casa e diziam para ele: tu é paralítico, tu é coxo. Tu nunca vai andar. Tu nunca vai sair do lugar que tu está. A tua vida nunca vai mudar. Vai ser sempre uma vida de fracasso. Uma vida desgraçada. Porque é isso que o inimigo fala para a nossa vida. Aleluia. É isso que o inimigo fala para mim e para a tua vida todos os dias. Que aquilo que Deus tem para a tua vida não vai acontecer. Não vai mudar. Irmãos, eu recebi nessa tarde uma notícia desse menino que está no hospital com 3 meses de idade. Mas uma pessoa já mandou uma mensagem dizendo assim: olha, ele não vai sair do hospital. Ele vai morrer. Oh Deus poderoso. E muitas vezes nós acreditamos nessa mensagem. É verdade, Jesus. Nessa mensagem negativa que vem de Satanás. Glória a Deus. Do não vai acontecer. Não tem como. Mas Jesus, ele veio para contrariar, irmãos, essa tese. Essa tese negativa. De dizer que as coisas que Deus tem para a nossa vida não vai acontecer. Que as coisas que Deus escolheu para mim e para a tua vida não tem como acontecer. Elas só vão acontecer, irmãos, quando eu e você tivermos um pensamento diferente. Elas só vão acontecer quando nós tivermos uma atitude diferente. A atitude desse homem, o que foi plantado na mente dele, era só pedir esmola. Ele não tinha outra coisa para fazer que estar naquele lugar. Ele só ia ali para receber uma esmola. Para receber dinheiro. Para levar, talvez, para alguém que se beneficiava do estado dele. Tem muitas pessoas, irmãos, não pensam que tem muitas pessoas que não se beneficiam do nosso estado. Não pensa que tem muitas pessoas que não gostam de ver as pessoas no fracasso. As pessoas tristes, as pessoas aborrecidas, as pessoas achando que não vão conseguir nada. E tem muitas pessoas que se beneficiam disso. Tem muitas pessoas que gostam de ver a gente no sofrimento, a gente no fracasso. Oh, Jesus. Este homem, irmãos, ele tinha um propósito: pedir esmola. Ele não ia ali fazer mais nada. Ele não ia ali porque precisava de ajuda. Ele não ia ali porque precisava de uma oração. Não. Ele nunca pediu para alguém orar por ele. Nunca ele pediu para que alguém estendesse a mão sobre a cabeça dele e orasse por ele. Mas quando Pedro e João chegam àquele lugar, com discernimento de espírito, eles dizem para ele assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu não tenho dinheiro para te dar. Mas eu tenho algo muito melhor. Eu tenho algo que vai mudar a tua vida. Eu tenho algo que vai te conduzir a caminhar com as tuas próprias pernas. Oh, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Irmãos, quem vive por necessidade nunca chega onde Deus quer. Quem canta por necessidade, quando eu digo necessidade, eu digo por dinheiro, nunca vai chegar onde Deus quer. Quem prega por dinheiro nunca vai chegar onde Deus quer.
Porque eles estão ali simplesmente pelo dinheiro. Eles não estão ali para fazer realmente a vontade e a obra de Deus. Eles estão ali porque a necessidade levou eles a fazer aquilo. E eles usufruem daquilo que Deus deu para a minha vida e Deus deu para ti. Que é de graça. E é para nós repartir também de graça. Mas as pessoas muitas vezes confundem o propósito de Deus na vida. E muitas vezes nós confundimos o propósito de Deus. Aquele homem estava ali vivendo simplesmente pela necessidade. Muitas pessoas hoje estão no Evangelho por necessidade. Não é por amor. Não é por querer fazer a obra de Deus. Não estão ali se doando pelas vidas, pelas almas. Elas estão ali por um único propósito. Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar se eu for pregar nesse culto? Se tiver um culto que o cachê for mais alto, eu vou lá. Oh, Jesus poderoso. Por isso, quem vive por necessidade, irmão, nunca vai chegar aonde Deus quer que ele chegue. Oh, Deus poderoso. Oh, Deus de maravilha. Esse homem nasceu coxo. E era levado, era conduzido todas as vezes para aquele lugar. Mas quando Pedro e João chegam àquele lugar e diz assim para ele: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Pedro então pega aquele homem da mão e ele começa a se firmar. E Pedro diz para ele: levanta e anda em nome de Jesus. Oh, Jesus poderoso. Deus maravilhoso. Não basta, irmãos, muitas vezes nós só falar do Evangelho. Não basta muitas vezes nós só pregar o Evangelho. Se tu observar nessa palavra, tu vai ver que quando Pedro disse para ele: levanta e anda, ele andou? Não. Ele só se levantou quando Pedro estendeu a mão para ele. Muitas pessoas, irmãos, precisam que nós estenda a mão para eles. Não basta nós só falar do amor de Deus. Nós só dizer que Deus é bom, que Deus é poderoso. Mas nós precisamos muitas vezes estender a mão para as pessoas. Para que elas possam ver Deus na tua vida. Para que elas possam ver Deus na minha vida. Porque é muito fácil nós pregar, nós falar. Mas o mais bonito é nós viver o que a gente fala. Oh, Jesus. As pessoas hoje, irmãos, elas estão olhando para mim e para você. Será que o que ele prega, que ela prega, ele vive? Ela vive? Oh, glória. Oh, Deus poderoso. É fácil falar da palavra de Deus. É fácil nós escolher aqui uma palavra e pregar ela. Mas o mais difícil é viver a palavra de Deus. Como realmente ela é. Aleluia, Jesus. Por isso que eu sempre digo, irmão, sempre quando nós pregamos a palavra de Deus, no outro dia nós temos provado. Às vezes as pessoas ficam pensando assim que é amanhã. Não, pode ser daqui uma semana. Pode ser daqui um mês. Quando a gente diz no outro dia, é que tu vai ser provado em seguida. Naquilo que eu falo, naquilo que tu fala. Certa vez eu estava no culto, irmãos, pregando. E eu falei sobre isso no culto. Eu falei sobre ajudar. Que nós tínhamos que estender a mão, que nós tínhamos que ajudar alguém. Só que quando terminou o culto, essa pessoa ligou para mim. Quando eu cheguei em casa, ele já tinha ligado para mim. Eu nem precisei chegar no dia seguinte, eu já fui provado na mesma hora. Essa pessoa me ligou, me pedindo ajuda. E aí? Se eu digo para ele, eu não tenho.
Se eu digo para essa pessoa, eu não tenho como fazer, essa pessoa ia dizer o quê? Tudo que ele falou lá ontem era mentira. Oh, Jesus. Por isso nós precisamos mais viver a palavra do que pregar ela. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, ela é para ser vivida. Oh, Jesus poderoso. Pedro e João chegaram naquele lugar e estenderam a mão para aquele homem. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Aleluia. Por isso, irmãos, eu e você, nós não podemos viver. A igreja do Senhor, ela não pode viver por necessidade. Ela tem que viver por propósito. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um propósito para a nossa vida. Por isso que eu digo, não é só nos dar algo, não é só nos abençoar em algo. O que Deus tem para a nossa vida é muito maior. E muitas vezes nós nos focamos tanto em uma coisa. Eu preciso disso e Deus tem que me dar isso. Como se Deus, ele fosse o meu empregado. Como se Deus fosse algo que eu colocasse em cima do meu armário e eu dissesse para ele, tu tens que me dar e tem que ser agora. Deus não. Ele é o nosso Deus. Nós somos servos. Nós que temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Quando nós queremos receber algo de Deus, primeiro nós temos que fazer para Ele. Aleluia, Jesus. Ele tem que ver em nós que realmente nós o adoramos, que realmente nós o exaltamos. Seria muito fácil, irmãos, hoje para nós que passemos ali uma tarde se alimentando, comendo. Quem não pensou hoje e de repente ficar descansando em casa aí, porque estava cansado? Mas qual é a parte que nós estamos deixando para Deus? Qual é a parte da nossa vida que nós estamos doando para o Senhor? 1%? Muitas vezes nós reclamar de ficar 1h30 adorando ao Senhor, num dia que tem 24 horas. Oh, Deus poderoso. 24 horas. Deus, ele nos pede muitas vezes para nós vir na sua casa 1h30 adorar o seu nome. Oh, Jesus poderoso. 1h30 de adoração. É só isso que ele nos pede. É só isso que nós temos que observar na nossa vida. Quanto nós temos doando para o Senhor? Aleluia. Quanto nós temos doando do nosso tempo para Deus? Para que nós venhamos querer dele algo a mais. Oh, Jesus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Esse homem, irmãos, todos os dias era levado. Mas no outro dia ele tinha que voltar. Então eu creio que ali pessoas que conduziam aquele homem faziam manutenção do estado dele. Pessoas se beneficiavam. Pessoas não queriam que aquele homem ficasse curado. Porque ele estava dando lucro. O ponto era bom. Pessoas estavam se beneficiando do estado daquele homem. Por isso que eu sempre digo, o que nos motiva nessa noite a fazer a obra de Deus? O que é que tem nos motivado a fazer a vontade do Senhor? Será que é as almas? Será que é as vidas que nós queremos? Ou será que é algo que nós precisamos? Oh, Deus poderoso. Porque Deus, irmãos, ele conhece o meu
íntimo e o profundo do meu coração. Aleluia. Ele conhece o íntimo e o profundo do teu coração. Aleluia. E Ele sabe aqui nesta noite o que te motiva É Deus, poderoso. a fazer a vontade dEle. Aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, eu sempre digo assim, ó, que quem vem para Cristo para receber algo dEle, quando recebe, vai embora. Aleluia. Quando recebe, vira as costas para o Senhor e vai-se embora. A Bíblia nos mostra ali 10 leprosos. Jesus não curou um, Jesus curou os 10. Mas só um voltou para agradecer a Deus. Os outros 9. Jesus perguntou, cadê os outros 9? Aleluia, Jesus. Não eram 10? Por que só tu voltou? Oh Deus poderoso. Por isso nessa noite, estamos aqui em poucos. Mas Deus, Ele preparou essa noite para nossas vidas. Aleluia, Jesus. Esse lugar poderia estar cheio. Mas não adiantaria nada se a presença de Deus não estivesse aqui. Aleluia. Aleluia. Deus, para mudar a vida de uma pessoa, Ele não precisa de um ambiente lotado. É verdade, Jesus. Ele precisa de um coração quebrantado, contrito. É Deus, poderoso. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração Aleluia, Jesus. contrito e quebrantado Filho de Deus, aleluia. para Deus. Por isso, nessa noite, abre o teu coração. Fala para o Senhor as tuas necessidades. Porque Ele consegue penetrar lá no fundo do teu coração. Aonde um homem não consegue chegar. Aonde um médico não consegue chegar. Mas Deus consegue. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele sabe agora, nesse momento, o que tu está pensando. O que tu está falando. O que em pensamento, nesse momento, passou pela tua mente. Deus já sabe. Não precisa tu abrir a tua boca. Porque Ele já sabe o que tu pensou. Ele conhece o nosso coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Glória a Deus. E é apta para discernir os pensamentos do coração. Por isso, o diabo precisa que tu abra a tua boca. O diabo, ele precisa que tu pronuncie algo para ele pegar. Deus não. Deus, antes de tu falar, Ele já sabe. Oh Deus poderoso. Por isso, irmãos, nessa noite, olhando para esta palavra, de Atos dos Apóstolos 3, o paralítico da Porta Formosa, um homem que estava ali apenas para pedir esmola. Mas depois que ele tem um encontro com a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertar. Quando ele teve um encontro com Pedro, com João, ele saiu dali. Pela primeira vez ele entra no templo. Pela primeira vez ele entra na casa de Deus. Porque um paralítico naquela época não poderia entrar no templo. Ele não era digno de entrar no templo. Mas quando ele é curado, ele salta, ele pula, ele se alegra. E a primeira coisa que ele faz é adorar a Deus. Oh Jesus poderoso. E nessa noite nós vamos observar essa palavra. E que nós vamos entender que o primeiro propósito de Deus para a nossa vida é que nós venhamos adorar. Aleluia. Em espírito, em verdade. Que nós viemos saltar de alegria de estar na sua presença. Porque muitas vezes, não é que nós não possa estar triste, irmão. Não é que nós não possa, em certos momentos da nossa vida, nós nos entristecer no meio da caminhada.
Não é que nós não possa, no momento, passamos por algo hoje, e algo que nos entristeceu. Mas nós precisamos chegar na presença de Deus alegre. Nós precisamos sair da nossa casa para adorar o Senhor alegre. Porque isso é que chama a atenção de Deus para a nossa vida. É isso que move o coração de Deus. Porque Deus, Ele sabe o que tu está passando e sabe o que eu estou passando. Não precisa eu falar, não precisa você falar. Ele já sabe o que você necessita. Antes de tu abrir a boca. Por isso, vamos adorar esse Deus em espírito e em verdade. Para que assim Ele venha fazer a minha vontade e fazer a tua vontade. Deus não é homem para que minta, irmãos, nem filho do homem para que se arrependa. Oh Deus poderoso, a proposta do Evangelho não é te dar uma esmola. A proposta do Evangelho é nos curar. Aleluia. É transformar a nossa vida. Mudar a nossa vida. Oh Deus poderoso, te coloca de pé nessa noite. Aleluia. Oh, glória. É nos dar aquilo que nós não conseguimos, com a nossa força, com o nosso braço, com as nossas atitudes. Aquele homem nem olhava para Pedro e João. Aquele homem olhava para baixo. Não olhava para cima. Mas quando Pedro pega ele da mão, diz assim, ó, olha para nós. Olha para nós. Levanta e anda. A Bíblia diz que naquele mesmo momento os tornozelos daquele homem se firmaram. E aquele homem ficou curado. Transformado. E começou a pular. E saltar na presença de Deus. Espírito de Deus, aleluia. Oh Deus poderoso. Muitas vezes, irmãos, as pessoas se escandalizam com alguém que está pulando ou está saltando. Mas não sabe de onde Deus tirou. Não sabe o que Deus fez na vida. Não sabe o que era aquela pessoa. Oh Jesus. Então o único momento, a única alegria que a pessoa tem é de estar na presença de Deus saltando e pulando. Por isso não te envergonha de pular, de saltar na presença de Deus. Porque Deus, Ele recebe o teu louvor, recebe a tua adoração. Oh Deus maravilhoso. Irmã Andréia passa aqui, vai estar louvando ao Senhor. E nós vamos estar orando nessa noite em nome de Jesus.